Amém, irmãos? Mais um alimento diário, o Evangelho da Glória de Deus. Série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. E o tema dessa semana, irmãos, é reavivar a chama do dom de Deus. Nada melhor do que falar de chama, falar de fogo, numa semana tão fria e num dia tão frio, né, irmãos? Amém? Vamos ler 2 Timóteo 1,6. 2 Timóteo 1,6. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. Então aqui Paulo falando a Timóteo, né? Queria ler com irmãos também o mesmo versículo, só que na Nova Versão Internacional, e está no Alimento Diário, vocês até podem acompanhar. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém, irmãos? E o tema de segunda-feira já começa, né? Manter viva a chama do dom de Deus. Em Filipenses 2, 19 e 20, vamos abrir lá, Filipenses 2, 19 e 20. Fala, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Aqui Paulo estava recomendando Timóteo, né? E eu li esse versículo para mostrar como Paulo conhecia Timóteo. Aqui era um cooperador amado de Paulo. E Timóteo claramente estava sofrendo uma grande pressão aqui, né? Por isso que Paulo escreveu esse versículo para ele, mantenha viva do chama de dom. Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então Paulo colocou as mãos sobre Timóteo, para que ele reavivasse o fogo de dentro dele. E a pergunta, irmãos, que está inclusive no Alimento Diário, o irmão Esas fez essa pergunta, o fogo ainda arde em você? Ou com o tempo o fogo está se apagando, ou já se apagou? Então Paulo estava preocupado com Timóteo, porque a chama de Timóteo estava se apagando. Paulo estava falando, levante esse fogo, Timóteo, acenda de novo, dê vida a esse fogo, não deixe apagar. Por isso, irmãos, a importância de nós ficarmos atentos à palavra profética, ao cuidado dos irmãos que estão à nossa frente, Senhor Jesus, a participar do grupo familiar, a participar das reuniões, a participar das mulheres conectadas, o Avança Jovens, homens de oração, porque nessas reuniões, nesse cuidado mútuo, irmãos, sempre vai ter alguém te abanando a tua brasa, para não deixar essa chama apagar. Então, aquele irmão que muitas vezes você fala, pô, tá lá de novo o irmão me chamando, me convidando para sair para pregar o evangelho, me convidando para participar do grupo familiar, ou aquele jovem me chamando para sair no Avança Jovens, esse irmão está fazendo o quê, irmão? Ele está abanando a brasa. E é isso que Paulo estava falando para Timóteo. Reavive, Timóteo, essa chama, Senhor Jesus. E a partir de terça, irmãos, nós vamos dar alguns exemplos aqui do que apaga fogo do nosso espírito. Então, terça fala, o declínio apaga o fogo do nosso espírito. Então, a gente já falou aqui em semanas passadas, os irmãos, tanto Esa como Pedro, já falaram bastante sobre o ministério da iniquidade. Irmãos, o mundo está cada vez pior, seja moralmente, questão de valores, fake news para tudo quanto é lado, e a gente vai ler algumas coisas que realmente vão apagando o nosso espírito. Mateus 24, 12, Mateus 24, 12, vamos lá. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
Então já chegou, irmãos. Veja o que está acontecendo no mundo. Quem realmente está preocupado com você? Tira os irmãos que estão cuidando de você, apacentando as reuniões, mas veja aí fora. Veja nesse mundo corporativo. Quem está preocupado? Não tem mais amor, é só interesse, né, irmãos? Senhor Jesus. Então o amor se esfriará. Em 1 Timóteo, vamos voltar para 1 Timóteo lá. 1 Timóteo 4, 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Senhor Jesus. Está vendo, irmãos? Vão apostatar da fé, renunciar à fé. E aí passa a ter uma consciência cauterizada. E outra, irmãos, perda de sensibilidade. Você perde a sensibilidade. O Senhor quer falar para você, vem a palavra profética, e você já não é sensível ao falar, sensível ao que o Espírito quer falar com você. Ainda em 2 Timóteo 3, 1 a 4, fala, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado... Não, 2 Timóteo, espera aí. 3... Aqui. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, é hoje, irmãos, sobrevirão tempos difíceis. Difícil hoje, né? Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É um declínio espiritual, né, irmãos? Aí o espírito neutralizado, o fogo vai se apagando, as pessoas amam só a si mesmas, amam o dinheiro, amam os prazeres e não amam a Deus, né? 1 Coríntios 6, 9 a 10, também outro exemplo. Ó. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Senhor Jesus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vocês viram aqui, irmãos, que Paulo aos Coríntios, ele não tratou aqui de incluir um ou outro em categorias. Estão todos na mesma categoria, né? Então ele fala aqui, ó, impuros, idólatras, tudo na mesma categoria. Efeminados, ladrões, avarentos, está na mesma categoria aqui, ó. Bêbados e maldizentes também aqui, irmãos. E nem roubadores herdarão o reino de Deus. Senhor Jesus está falando para nós que temos o Senhor. Tudo isso aqui, se você não se arrepender, não voltar ao Senhor, vai apagar o fogo do teu espírito, Senhor Jesus. Em Gálatas 5, também fala, a gente já é bem conhecido das obras da carne, né, irmãos? Deixa eu abrir em Gálatas aqui. Gálatas 5, o 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Então, tudo isso aqui, irmãos, apaga seu espírito. Ó. Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Talvez você fale, não, prostituição não é comigo, nem lascívia, idolatria, feitiçaria, não.
Mas aqui está falando, ó, inimizades. Inimizades, irmãos. Talvez pode ser com um parente seu, ou na vida da igreja, com algum irmão. Ciúmes, iras, discordas, dissensões e facções. Então, irmão, invejas, tudo isso, irmãos, se não tiver o arrependimento, certamente vai apagar o fogo, vai apagar a chama do dom de Deus. E um versículo que eu ganhei muito, que o irmão Ezra falou essa semana no tutorial, Apocalipse 3,15. Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Duro, né, irmãos? Mas ele está falando aqui para irmão. Irmão que está com morno. Morno é a fogo, a chama quase apagando. Esse é o irmão morno, Senhor Jesus, que possamos nos arrepender e nos voltar ao Senhor, né, irmãos? Outra coisa que também que apaga esse fogo são as ansiedades e preocupações com o dia a dia. E como não estar preocupado nem ansioso no mundo que nós estamos vivendo, principalmente agora com a Covid. Como é que eu não fico ansioso? Senhor Jesus. Mateus 6,25, eu vou ler os versículos, depois daí a gente comenta aqui. Mateus 6,25. Mateus 6,25. Fala, vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Está vendo, irmãos? Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Talvez você possa estar pensando, o irmão está falando isso porque ele não sabe o momento que eu estou passando. Desempregado, com dificuldade financeira, dentro da minha casa. Como que eu não vou ficar ansioso? Senhor Jesus. Mas vamos lá, tem a resposta, irmão. Tem a resposta para você e tem a resposta para mim. E está em Mateus 6, 31 e 33. Está aí, ó. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, seu Pai Celeste, Deus sabe o que você precisa, Senhor Jesus. Mas ele tem uma condição aqui, que é o 33, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmão, buscai, pois, em primeiro. O problema é que a gente quer a bênção, mas não quer colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, na nossa família. Nós somos muito duros nisso, né, irmãos? Mas o versículo é claro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas, irmãos? É o sustento. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ganhar com esse versículo, né, irmãos? Outra coisa também, irmãos, que Deus, no amor dele, Filipenses 4,6, ele fala para você que é filho, ó. Filipenses 4,6 ele fala. Além dele falar, buscai em primeiro lugar, me busque em primeiro lugar, ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas. Diante de quem, irmãos? De alguém que você está murmurando, um amigo, parente? Não, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, você tem que levar esse assunto para Deus, irmãos. Então, essa questão da ansiedade, eu sei que pega quase todo mundo, né? Questão de preocupações dia a dia, emprego, comida, filhos, enfim. Mas aqui a gente tem a resposta, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E outra, irmãos, leve isso diante de Deus, como o versículo fala. As vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, Senhor Jesus.
Outra coisa que também apaga essa chama, irmãos, que está mencionado no alimento diário, são as dificuldades na igreja. E Timóteo sofreu muito com isso. Lá em 1 Timóteo, deixa eu achar lá. 1 Timóteo 1, o 3 e 4. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo falando para Timóteo. Não é à toa que Timóteo ficou doente, né, irmãos? Senhor Jesus. E por isso que Paulo escreveu para Timóteo, que já tinha outra doutrina lá. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Então isso entrou na igreja. Paulo ficou doente, cheio de preocupações, porque naquele momento ele se deixou levar, né? Por isso que Paulo estava advertindo. E você, aonde você se reúne, aonde você frequenta, na igreja que você está aí, na tua cidade, ou mesmo no bairro, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui fala, se você se sente desanimado por causa da situação do local onde você serve, só tem um jeito, irmãos. Volte para o Senhor. Reacenda a chama do dom de Deus que há em você e siga adiante. Foi essa a recomendação de Paulo a Timóteo. Conte com o apoio dos irmãos. Busque os irmãos. Busque o Senhor com oração e súplicas e ações de graça. Lance sobre ele suas preocupações e ansiedades. Irmãos, que ele vai cuidar de tudo. Mesmo que você tenha algum problema aí, o Senhor vai cuidar de tudo. Mas não deixe isso apagar a tua chama, irmãos. Isso é um engano do inimigo. Ele quer enfraquecer você aí na obra, quer te tirar da obra. Senhor Jesus, não se deixe levar pelo inimigo, irmãos. Se volte ao Senhor. Outra coisa que apaga esse fogo, irmãos, que está mencionado aqui, são ideologias e filosofias. Eu vou ler aqui na página 3 do Alimento Diário, só um alerta para os jovens aqui. Vários universitários, por exemplo, antes de passar no vestibular, estão queimando em seu espírito. Mas após entrar nas universidades, ficam fascinados com as filosofias, ideologias, sem falar nas festas e baladas. E para nossa tristeza, alguns se tornam ateus. Senhor Jesus. Jovens, guardem-se, não tomem esse caminho, que pode ser um caminho sem volta. Senhor Jesus. Então, lá em Colossenses 2:8, é o versículo que fala, cuidado para que ninguém vos enrede, né? Colossenses 2:8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Veja aqui, irmãos, que está bem claro aqui. Essa filosofia e vãs sutilezas, quando chegar a você, é a tradição dos homens? Ou está vindo de Deus? Conforme os rudimentos do mundo. Então, tradição dos homens e rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Senhor Jesus. E quando fala que vos venha enredar, no grego, é levar cativo, prisioneiro. Então, cuidado com isso, irmãos. Tem muita fake news, muitas filosofias, estão vindo direto, estão entrando em nossas casas, já entraram na igreja. Cuidado, irmãos. Olha que está escrito, cuidado, que ninguém te leve cativo, ninguém te leve prisioneiro. O inimigo quer te levar cativo e prisioneiro e ele quer te afastar das verdades, quer te afastar das palavras proféticas. Senhor Jesus. E qual a solução, irmãos, para tudo isso, para combater isso? A gente teve, essa semana fala no Elemento Diário, a melhor maneira de reavivar a chama do dom de Deus em nós é usar o nosso espírito. Em 2 Timóteo 1:7,
Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, nós temos como lutar contra isso, irmãos. Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Nós temos o espírito 7 vezes intensificado. Esse espírito, o mesmo espírito de Paulo, está em você. É um espírito de poder, de amor e de moderação. Aqui o irmão explica que o poder aqui é a nossa vontade. O amor é a nossa emoção. E a moderação é a mente equilibrada. Então é vontade, emoção e mente. Mente, vontade e emoção. Senhor Jesus. Tudo isso você pode usar como? No Espírito. E é um Espírito que tem poder, irmãos. E Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas um espírito de poder, irmãos. Senhor Jesus. E é esse espírito que nós temos que lutar contra o que tem apagado esse fogo que nós ganhamos do Senhor. Amém? Lá em João 3,6, tem bastante versículo, irmãos, não dá para ler todos. Espero que os irmãos desfrutem isso no alimento diário. João 3,6. João 3,6, vamos lá. Que espírito é esse? Ó? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Você nasceu do espírito. Está vendo, irmãos? Senhor Jesus, seu espírito acendeu o nosso espírito. O Espírito de Deus acendeu o nosso espírito. E agora, irmãos, você e eu temos uma tocha dentro de nós. A partir do momento que você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você recebeu essa tocha. Você recebeu o próprio Deus dentro de você. É esse espírito que nós temos, irmãos. E lá em João 4,24 fala que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você recebeu esse espírito. Esse Deus é espírito, Senhor Jesus. E vou ler aqui na página 14, só um trechinho aqui, ó. Deus é espírito, Deus queima, Deus é fogo. E importa que seus adoradores o adorem queimando em seu espírito. Então, você precisa queimar em seu espírito. O adore com fogo. Temos de ter fogo em nosso espírito. Quando adoramos e louvamos a Deus, devemos ter fogo, seja na pregação do Evangelho, na oração ou no serviço ao Senhor. Temos de ter fogo queimando em nosso espírito. Senhor Jesus. Amém. Lá em Romanos 8,16, Romanos 8,16, deixa eu ver se é esse mesmo. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Senhor Jesus. Então você é filho de Deus. E quem testifica isso é o Espírito de Deus que está dentro de você, mesclado ao teu Espírito. Lá em 1 Coríntios 15, 45, 1 Coríntios 15, 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Esse espírito vivificante dá vida. E essa vida é o fogo que está dentro de você. E lá em 2 Coríntios 3,17 fala que o Senhor é espírito. 2 Coríntios 3,17, ó. 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Senhor é o Espírito. Em 1 Coríntios, estou indo rápido, mas para tentar passar para os irmãos o encargo e alguns versículos aí, tá? 1 Coríntios 6,17 fala, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Tá vendo, irmãos? Tem uma condição. Confessar Jesus como Senhor e Salvador, e a partir desse momento você está se unindo a Ele. O Pedro falou na mensagem de domingo,
sobre a Trindade. Eu não vou falar sobre a Trindade aqui, mas algo que eu ganhei muito. Nesse momento, quando você crê no Senhor Jesus, você é mesclado à Trindade. Olha que rico, irmãos. É teu Espírito com o Espírito que você recebe, e esse Espírito faz parte da Trindade. Você é mesclado a essa Trindade, Senhor Jesus. E na sexta e sábado fala sobre a chama da sarça ardente e o fogo santo da sarça. Em Êxodo, vou ter que ler para os irmãos entenderem. Êxodo 3, fala o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Nada por acaso, né? Deus levou Moisés para lá. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Fique atento, irmãos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então, irmãos, era uma sarça, ela ardia e não se consumia. A sarça, a gente viu essa semana, a sarça é uma planta sem valor, é um espinheiro. Ninguém quer ter uma sarça no jardim de casa, né? É um espinheiro. A sarça, na Bíblia, representa a maldição do pecado, o homem caído. E o fogo representa a glória e santidade de Deus. Então a sarça, esse espinheiro, essa planta sem valor, representa o homem caído, o homem amaldiçoado. E o fogo que estava na sarça representa a glória da santidade de Deus. E Cristo nos resgatou e cumpriu todos esses requisitos da glória de Deus. E Cristo veio para remover essa maldição. Então o homem recebeu uma maldição, a morte eterna. Mas Cristo veio, irmãos, para te resgatar e me resgatar disso. E Cristo te resgatou porque Ele precisa de você, irmãos. Deus precisa de você, Ele precisa fazer a obra, Ele precisa da igreja, Ele precisa de nós, irmãos. E nós somos a sarça, irmãos. Nós somos esse espinheiro, essa planta sem valor. Mas que mesclado a esse fogo, mesclado ao Senhor, nós somos úteis a Deus, Senhor Jesus. Lá em Gálatas 3:13, também fala sobre o vaso de barro. Então eu falei da sarça, em Gálatas 3, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, amém? Fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, Senhor Jesus. Então, Gálatas 3:13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Te resgatou para quê, irmãos? Porque Ele queria te usar, né? Mesclado a você, mesclado à sarça, Ele quer te usar, né? E em 2 Coríntios 4:7, agora sim, 2 Coríntios 4:7, fala: temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Olha que rico, irmãos. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos um vaso de barro, irmãos. Mas mesclado a Deus, Senhor Jesus, nós temos essa excelência do poder, Senhor Jesus. Somos úteis quando somos um com uma sarça mesclada ao fogo, um vaso cheio de Deus. Nós podemos ser útil ao Senhor. Na página 16 do Alimento Diário, fala assim: quando Deus aparece no fogo a alguém, é porque quer dar-lhe uma missão. Então, se Deus apareceu para você, Ele quer dar-lhe uma lição. Você, como sarça, essa missão só pode ser cumprida se houver fogo.
É por isso que o inimigo quer apagar nosso fogo, irmãos, destruindo assim nosso encargo, nossa missão. Querido leitor, vamos reavivar a chama do fogo que está dentro de nós e renovar a missão que Deus nos confiou. Amém? Senhor Jesus. Aqui também fala, ó, a sarça é necessária para conter o fogo. Então você é necessário para conter o fogo. Por isso que o Senhor está te usando. Senhor Jesus. Mas a sarça não é o combustível do fogo. Do contrário, a sarça se consumiria. O combustível do fogo é o próprio Deus. Deus precisa de você, mas o combustível é Ele e vem dele. Somos apenas o receptáculo do fogo. Você é o vaso. A sarça é o receptáculo do fogo. Senhor Jesus. Por isso, se nosso fogo tem se apagado, precisamos reacendê-lo. Somos apenas o vaso por meio do qual a glória da santidade de Deus é manifestada. Como está escrito, temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso é de barro, no entanto, contém um tesouro. Assim é a sarça, aparentemente inútil, mas foi redimida da maldição. Por isso, pode conter o fogo divino. Está vendo, irmãos? Você e eu podemos conter o fogo divino. Nós já temos esse fogo dentro de nós. Senhor Jesus. Agora, esse fogo precisa ser exercitado, precisa ser usado. Senhor Jesus. Amém? Lá em Deuteronômio 16... Não, antes eu vou ler aqui, ó. Em Lucas 12, 49... Lucas 12, 49... Já fala de domingo aqui no Elemento Diário. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Deus quer que o fogo que arde em nós se espalhe por toda a terra. Esse é o coração de Jesus. Ele quer usar essa sarça, mesclada a Ele, justamente para avançar, para a obra avançar. Ele quer te usar, irmãos. Ele precisa de você, Ele precisa da sarça e Ele precisa do vaso. Olha que rico, né, irmãos? Deuteronômio 33, 16. Vamos lá em Deuteronômio 33, 16. Aqui fala que lá no Velho Testamento, ó, como é que o mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Quem apareceu na sarça? O próprio Deus. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre os irmãos. Então, no Velho Testamento, Deus habitava na sarça. A gente já leu isso aqui, né? Mas ele também, ele habitava na sarça, mas também usava depois, na realidade ele queria habitar no povo de Israel, né? Mas não tinha o Espírito naquela época ainda. Cristo não tinha vindo. Então ele habitava na sarça, depois lá em Êxodo 25, 8, vocês lembram? Tinha um santuário, ele habitava no santuário. 25, 8. Me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, no povo de Israel. Ele queria habitar dentro do povo, mas aqui ele tinha que ter um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E Ezequiel, não vou ler aqui, mas também que habitava em tabernáculo. Está lá em Ezequiel 37, 26, 27. Depois os irmãos podem ler. Mas tinha um santuário, tinha um tabernáculo. Essa era a morada de Deus mencionado no Velho Testamento. E hoje, irmãos? E a partir do Novo Testamento? Aonde que Deus habita? Aonde, irmãos? É na igreja, é em você, é naquele que se converte ao Senhor. Aleluia, irmãos. O Senhor habita em você, Ele habita em mim. Quando isso aconteceu, irmãos, depois da sua morte e ressurreição, a vida de Jesus havia sido liberada e o fogo se espalhou. Então, Deus veio, eu já falei aqui, né? Se fez maldição, morreu, ressuscitou e liberou esse fogo, liberou essa vida.
E agora, a igreja é a casa de Deus. Em Atos 2, o 3 e 4 fala: e apareceram distribuídos entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito. Olha a vida que Cristo liberou, irmãos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Senhor, a expressão do Senhor através do Espírito. Essa foi, lá no dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E esse Espírito está dentro de nós hoje, irmãos. E a partir desse momento o Evangelho começou a ser pregado. 1 Timóteo, voltamos para 1 Timóteo, também vocês já ouviram muito esse versículo. Para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Então, no Novo Testamento, a casa de Deus é você, irmãos, aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. 1 Pedro 2,5 fala: 1 Pedro 2,5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, Cristo habita dentro de nós. Nós, a igreja hoje, é a morada de Deus. Ainda em 1 Pedro 4,17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, está vendo? Por nós, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E por último, falando aqui da casa de Deus, Efésios 2,19, assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Amém, irmãos? Então, nós somos a morada de Deus hoje. Nós somos a família de Deus. Por isso, irmãos, na página 22 do Alimento Diário, eu queria ler com vocês. Podemos ver, então, que por meio desse fogo divino, a sarça, antes maldita, foi redimida e transformada para ser a habitação de Deus. Amém? A sarça, antes maldita, ela foi redimida e transformada, tinha objetivo, irmãos, para ser a habitação de Deus. Então, a sarça hoje, nós somos a habitação de Deus. Isso é um resumo da economia, do plano de Deus. Somos uma sarça, mas Deus quer queimar em nós. Essa sarça mesclada ao Senhor queimando, é isso que Ele quer. Não deixe o inimigo apagar seu fogo. Irmão, não deixe o inimigo apagar seu fogo. Mantenha viva a chama de Deus em você. Irmão, não deixe o inimigo apagar seu fogo. Mantenha viva a chama de Deus em você. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos?